Oi, amores, voltamos e agora em matemática nós vamos relembrar um pouquinho sobre as figuras e os sólidos geométricos, falando dos mosaicos, né? O que são os mosaicos? Como eles eram utilizados, né? Qual era a sua finalidade na construção, em tecidos, no chão, né? A gente pode encontrá-lo em vários lugares. Vamos acompanhar então na página 76 para a gente começar. Vamos lá? Os mosaicos são utilizados desde as mais antigas civilizações. Na Idade Média, por exemplo, foram por muito empregados como adorno das igrejas. Usando polígonos ou outras formas geométricas, podemos construir diversos mosaicos. Abaixo a gente tem aí um pouquinho dessa amostra, né, de aonde ele era empregado, em igrejas, construções, formando, né, dando vários formatos através desses sólidos geométricos, tá bom? O mosaico é uma técnica que consiste em organizar formas geométricas diversas utilizando pedras coloridas, cerâmicas, azulejos, calçamentos de ruas e outros materiais para formar diversas figuras e obras de arte. Há mosaicos que são criados seguindo um padrão e formam figuras de acordo com as cores de suas formas, como por exemplo a seguir. Então a gente tem aí esse mosaico na figura abaixo, em que a gente consegue observá-lo, né? Que ele é todo formado por triângulos por causa das cores, tá? Em que ele foi pintado. Então a gente consegue perceber vários triângulos nessa montagem desse mosaico, tá? E foram utilizadas cores diferentes, né? Se você prestar bem atenção, os triângulos formam a imagem que mostram peixes. Se você observar bem, ó, eu tenho 4 triângulos na base e um soltinho como se fosse a cauda de um peixe, tá bom? Então aí dá pra gente perceber desenhos nesses mosaicos também. Há mosaicos que são compostos por peças que se encaixam, mas que não possuem padrão algum, ou seja, suas cores e formas são aleatórias, tá? Igual esse aí de baixo, né? Também são formados por triângulos e a gente percebe todo um diferencial por causa das cores que foram utilizadas. Mas como está dizendo aí, ó, não possuiu um padrão como a gente viu no de cima. Na sequência, na página 77, a gente tem aí exercícios resolvidos. Observe os mosaicos a seguir. Qual deles segue um padrão de formas e cores? Então, nós temos aí um mosaico A, bem visível que está aí se perguntando, né? E o mosaico B. Então, qual foi o mosaico que seguiu o padrão de formas e cores? O mosaico A ou o mosaico B? Se você respondeu o mosaico A, né? Tá certinho, ele seguiu um padrão de cores, tá? Sendo pintado na mesma forma. Ele usou azul, né, como base em todas as linhas, e ele usou verde, laranja e vermelho para distinguir as outras cores. Ao contrário do mosaico B, que ele usou as mesmas cores, né, acrescentou aí o amarelo e que não teve um formato único. Então, o que nós temos aí como resposta? Visualmente, podemos observar que há padrão de formas triangulares nos dois mosaicos, mas apenas no mosaico A é possível perceber um padrão de cores. O mosaico A, 2 triângulos azuis formam paralelogramos, porém, no mosaico B, não é possível identificar um padrão de cores. As formas que o compõem foram coloridas de forma aleatória. Então, ele pode ter formato ou não, um padrão ou não, tá bom? E a gente concluiu aí, né, observando esse mosaico A e B. Na sequência, né, a gente tem aí um exercício de fixação que vocês têm aí um mosaico.
Então, o que vocês vão descobrir agora utilizando esse mosaico aí, ó? O mosaico a seguir é formado por várias figuras poligonais. Então, a gente percebe aí, usou-se, né, várias cores e nele nós encontramos várias formas de figuras geométricas. Na página 78, nós temos aí, ó, quantos triângulos há nesse mosaico? Vocês vão contar o que é triângulo lá e vão escrever aí. Quantos quadriláteros há nesse mosaico? Vocês vão contar lá e vão colocar aqui. Na letra C, além dos triângulos e dos quadriláteros, qual outro polígono é possível identificar nesse mosaico? Tem mais um polígono. Qual polígono é esse? Vocês vão escrever o nomezinho dele aí. E claro, não podia passar por despercebido vocês criarem o próprio mosaico de vocês. Então, vocês vão usar a sua criatividade, né? E vai fazer um mosaico aqui, tá? Vocês podem seguir os modelos anteriores, né? Padrão ou não, para poder representar. Essa resposta é pessoal, né? Aqui está dizendo, não se esqueça de compartilhar com seus colegas, mas como sempre a Jerusa fala, não estamos na sala de aula, então você vai realizar o seu, ó, e capricha, escolha cores bem vibrantes, né? Cores que se encaixam, que combinam bem, que vai ficar, ó, muito bonito. Na questão 34, a gente tem um outro mosaico aí, ó. Escreva o nome dos polígonos que aparecem no mosaico a seguir. Então, se você prestar bem atenção, hashtag fica a dica, a gente percebe aí, ó, 3 tipos de polígonos. Já dei a dica, são 3. Vocês só precisam descobrir quais são e escrever aí, tá bom? Vocês podem consultar lá, quem não lembrar, né, pode consultar lá na parte de matemática, pesquisar matemática lá para relembrar os polígonos e também aqui no nosso material de apoio, tá bom? Na questão 35, vocês vão pintar os mosaicos a seguir, seguindo um padrão, se você preferir, como nós vimos lá na página 76. Eles podem ter padrão ou não. Vou mostrar aqui para vocês, mais ou menos, como é que tem que ser feito. Bem, eu fiz assim, né? É só uma sugestão. Ó, eu comecei a pintar o meu dessa forma, ó. Meu lápis de cor tá meio apagadinho. Eu usei laranja na primeira linha. Depois eu fiz com um detalhe, eu usei o azul. E no último aqui eu usei um verde, ó. E aqui nesse outro, eu já comecei a fazer aqui, ó, pintando todas essas figuras na mesma cor. E as demais eu vou usar uma outra cor. Vocês podem seguir o padrão que vocês quiserem, tá bom? Só uma sugestão. Na sequência, na questão 36, a gente tem aí, ó, observe os mosaicos a seguir e responda. Qual dos mosaicos apresenta um padrão de formas e cores? Um mosaico A, B ou C, né? Tendo em vista o que a gente acabou de ver aí atrás. Vocês vão responder. E fechando a nossa tarefa, a letra B, na página 80. A partir das diferentes cores, quais polígonos podem ser vistos no mosaico que apresenta um padrão? Então, você vai usar o mosaico que você respondeu na letra B. Ó, outra dica, tá? Você vai me dizer aí quais são os polígonos que apareceram nele, tá bom? Caprichem e já já eu volto para a correção. Beijos!